O problema econômico do masoquismo, 1924. Do ponto de vista econômico, é justo qualificar-nos de enigmática a existência de tendências masoquistas na vida instintual humana. Pois, se o princípio do prazer domina os processos psíquicos de forma tal que o primeiro objetivo destes é evitar o desprazer e conseguir prazer, o masoquismo torna-se algo incompreensível. Se a dor e o desprazer podem já não ser advertências, mas objetivos em si mesmos, o princípio do prazer é paralisado, o guardião de nossa vida psíquica é como que narcotizado. Assim, o masoquismo nos parece como um grande perigo, o que absolutamente não é o caso de sua contrapartida, o sadismo. Somos tentados a chamar o princípio do prazer de guardião da nossa vida, não apenas de nossa vida psíquica. Mas então surge a tarefa de investigar a relação do princípio do prazer com as duas espécies de instintos que diferenciamos, os instintos de morte e os instintos de vida eróticos, libidinais. E não podemos continuar a discussão do problema do masoquismo antes de realizar esse trabalho. Será lembrado que entendemos o princípio que rege todos os processos psíquicos como um caso especial da tendência à estabilidade proposta por Fechner e, portanto, atribuímos ao aparelho psíquico a intenção de reduzir a nada a quantidade de excitação que lhe chega, ou ao menos mantê-la mais baixa possível. Barbara Lowe sugeriu para essa suposta tendência o nome de princípio do nirvana, que nós aceitamos. Mas apressadamente identificamos o princípio de prazer-desprazer com este princípio do nirvana. Assim, todo desprazer deveria coincidir com uma elevação e todo prazer com abaixamento da tensão devido a estímulos que se acham na psique. O princípio do nirvana e do prazer, supostamente idêntico a ele, estaria totalmente a serviço dos instintos de morte, cuja meta é conduzir a vida sempre instável à quietude do estado inorgânico, e teria a função de advertir contra as exigências dos instintos de vida, da libido, que buscam perturbar o pretendido curso da vida. Mas tal concepção não pode ser correta. Ao que parece, sentimos o aumento ou decréscimo dos montantes de estímulos diretamente na série dos sentimentos de tensão. E não há dúvida de que existem tensões prazerosas e distensões desprazerosas. O estado de excitação sexual é o mais claro exemplo de um aumento de estímulos assim prazeroso, mas certamente não é o único. Prazer e desprazer, portanto, não podem ser referidos ao aumento ou diminuição de uma quantidade que chamamos de tensão devida a estímulos, embora claramente tenham muito a ver com isso. Parece que não dependem desse fator quantitativo, mas de uma característica dele que só podemos designar como qualitativo. Estaríamos bem mais adiantados, na psicologia, se soubéssemos indicar qual é esse traço qualitativo. Talvez seja o ritmo, o transcurso temporal das mudanças, elevações e quedas da quantidade de estímulos, não o sabemos. Em todo caso, devemos reparar que o princípio do nirvana, que pertence ao instinto de morte, experimentou no ser vivo uma modificação que o fez tornar-se princípio do prazer. E de hora em diante evitaremos tomar os dois princípios por um. Não é difícil adivinhar de qual poder se originou essa modificação, se queremos prosseguir com este raciocínio. Pode ser apenas o instinto da vida, a libido, que desse modo conquistou sua parte na regulamentação dos processos vitais junto ao instinto de morte. Assim chegamos a uma pequena, mas interessante cadeia de relações. O princípio do nirvana exprime a tendência do instinto de morte. O princípio do prazer representa a reivindicação da libido. E a modificação dele, o princípio da realidade, a influência do mundo externo. Nenhum desses três princípios é realmente colocado fora de ação por outro. Via de regra, eles sabem tolerar um ao outro, embora ocasionalmente deva levar a conflitos o fato de a meta estabelecida ser, de um lado, a diminuição quantitativa da carga de estímulos, do outro, um caráter qualitativo da mesma e, por fim, um adiamento da descarga e uma aceitação provisória da tensão devida ao desprazer. O que concluímos dessa discussão é que não se pode recusar a denominação de guardião da vida para o princípio do prazer. Voltemos ao masoquismo. Ele se oferece à nossa observação em três formas: como uma condição para a excitação sexual, como expressão da natureza feminina e como uma norma de conduta na vida.
Pode-se distinguir correspondentemente um masoquismo erógeno, um feminino e um moral. O primeiro, o masoquismo erógeno, o prazer na dor, também está na base das duas outras formas. Ele deve ter fundamento biológico e constitucional e permanece incompreensível se não nos resolvemos a formular suposições acerca de pontos bastante obscuros. A terceira forma do masoquismo, em certo sentido a mais importante, só recentemente foi apreciada pela psicanálise, como sentimento de culpa em geral inconsciente, mas já admite uma completa explicação e inserção no resto do nosso conhecimento. Quanto ao masoquismo feminino, é o mais acessível à nossa observação, o menos enigmático e o que podemos enxergar em todas as suas relações. Com ele, pode começar a nossa exposição. Conhecemos suficientemente esse masoquismo no homem, ao qual me limitarei aqui em razão do material disponível, pelas fantasias de pessoas masoquistas, com frequência impotentes por isso, que resultam no ato masturbatório ou representam em si mesmas a satisfação sexual. Os desempenhos reais de pervertidos masoquistas coincidem inteiramente com as fantasias, quer sejam realizados como fim em si, quer sirvam para induzir a potência e levar ao ato sexual. Nos dois casos, os desempenhos são, afinal, apenas a realização das fantasias em forma de jogo. O conteúdo manifesto é ser amordaçado, amarrado, golpeado, chicoteado de maneira dolorosa, maltratado de algum modo, obrigado à obediência incondicional, sujado, humilhado. Muito mais raramente e com grandes restrições, vêm-se incluídas também mutilações nesse conteúdo. A interpretação imediata, comodamente alcançada, é que o masoquista deseja ser tratado como uma criança pequena, desamparada e dependente, mas especialmente como uma criança mal comportada. É supérfluo citar casos. O material é bastante uniforme e acessível a todo observador, também ao que não é analista. Mas, tendo-se podido estudar casos em que as fantasias masoquistas sofreram elaboração particularmente rica, é fácil perceber que elas põem o indivíduo numa situação caracteristicamente feminina, isto é, significam ser castrado, ser possuído ou dar à luz. Por causa disso, chamei de feminina essa forma de masoquismo, como que pelos traços mais importantes, embora muitos de seus elementos apontem para a vida infantil. Esta superposição em camadas do infantil e do feminino terá, mais adiante, uma explicação simples. A castração ou o enceguecimento, que a representa, deixa frequentemente nas fantasias a sua pista negativa, na condição de que não podem sofrer dano justamente os genitais ou os olhos. As torturas masoquistas, aliás, raramente causam impressão tão séria como as crueldades, fantasiadas ou executadas, do sadismo. Um sentimento de culpa também acha expressão no conteúdo manifesto das fantasias masoquistas, pois o indivíduo supõe haver infringido algo não determinado que deve ser expiado mediante procedimentos penosos e torturantes. Isto parece uma racionalização superficial dos conteúdos masoquistas, mas por trás existe o nexo com a masturbação infantil. Por outro lado, esse fator da culpa leva à terceira forma do masoquismo, aquela moral. O masoquismo feminino que descrevemos baseia-se naquele primário, erógeno, o prazer na dor, que não pode ser explicado sem que voltemos muito atrás em nossa discussão. Nos 3 ensaios de uma teoria da sexualidade, na passagem sobre as fontes da sexualidade infantil, afirmei que a excitação sexual produz como efeito secundário em toda uma gama de processos internos, logo que a intensidade desses processos ultrapassa determinados limites quantitativos, e que talvez nada de importante ocorra no organismo que não forneça componentes para a excitação do instinto sexual. De acordo com isso, a excitação por dor ou desprazer deve ter igual consequência. Esta excitação libidinal que acompanharia a tensão de dor e desprazer seria um mecanismo fisiológico infantil, que mais tarde desaparece. Ela teria, em diferentes constituições sexuais, graus diversos de desenvolvimento. Em todo caso, proporcionaria a base fisiológica sobre a qual depois se constrói na psique o masoquismo erógeno.
A insuficiência dessa explicação, porém, mostra-se no fato de não lançar luz sobre os nexos íntimos e regulares entre o masoquismo e sua contrapartida na vida instintual, o sadismo. Se retornamos um pouco mais até a hipótese das duas espécies de instintos que acreditamos atuarem nos seres vivos, chegamos a uma outra derivação do masoquismo que não contradiz a anterior. A libido encontra nos seres vivos, multicelulares, um instinto de morte ou destruição que neles vigora, que busca desintegrar este ser e conduzir cada um dos organismos elementares ao estado de inorgânica estabilidade, ainda que esta possa ser apenas relativa. Ela tem a tarefa de fazer inócuo esse instinto destruidor, e a cumpre desviando-o em boa parte, e logo com a ajuda de um sistema orgânico particular, a musculatura, para fora, para os objetos do mundo exterior. Então, ele se chamaria instinto de destruição e instinto de apoderamento, vontade de poder. Uma parte desse instinto é colocada diretamente a serviço da função sexual, na qual tem um importante papel. É o sadismo propriamente dito. Uma outra parte não realiza essa transposição para fora, permanece no organismo e, com a ajuda da mencionada excitação sexual concomitante, torna-se ligada libidinalmente. Nela devemos reconhecer o masoquismo original, erógeno. Não temos nenhuma compreensão fisiológica dos meios e vias pelos quais pode-se efetuar esse amansamento do instinto de morte pela libido. No âmbito de ideias da psicanálise, podemos supor apenas que ocorre entre as duas espécies de instintos uma extensa mescla e amálgama, variável em suas proporções, de maneira que não devemos contar com puros instintos de morte e de vida, mas apenas com misturas deles em graus diversos. A agregação dos instintos corresponde, sob determinadas influências, uma desagregação dos mesmos. Não é possível saber, atualmente, a extensão das partes dos instintos de morte que, pela ligação e acréscimos libidinais, escapam a este amansamento. Admitindo-se alguma imprecisão, pode-se dizer que o instinto de morte, atuante no organismo, o sadismo primordial, é idêntico ao masoquismo. Depois que sua parte principal foi transposta para fora, para os objetos, permanece no interior, como seu resíduo, o masoquismo propriamente erógeno, que, por um lado, tornou-se componente da libido e, por outro lado, ainda tem seu próprio ser como objeto. Esse masoquismo, então, seria a testemunha e sobrevivência daquela fase de formação em que sucedeu o amálgama, tão importante para a vida de Eros e instinto de morte. Não ficaremos surpresos de ouvir que, em determinadas circunstâncias, o sadismo ou o instinto de destruição voltado para fora, projetado, pode ser novamente introjetado, voltado para dentro, desse modo regredindo à sua situação anterior. Então ele resulta no masoquismo secundário, que se junta àquele original. O masoquismo erógeno partilha todas as fases de desenvolvimento da libido, delas tomando as variadas roupagens psíquicas que assume. O medo de ser devorado pelo animal totêmico, o pai, procede da organização oral primitiva. O desejo de ser surrado pelo pai, da fase sádico-anal que a ela sucede, a castração, embora depois negada, introduz-se no conteúdo das fantasias masoquistas como um precipitado do estágio fálico de organização. As situações em que o indivíduo é possuído ou dá à luz, caracteristicamente femininas, derivam naturalmente da organização genital final. Também é fácil compreender o papel das nádegas no masoquismo, não considerando sua óbvia base retal. As nádegas são a parte do corpo erogenamente privilegiada na fase sádico-anal, tal como o seio na fase oral e o pênis na genital. A terceira forma de masoquismo, o masoquismo moral, é digna de nota principalmente por haver atenuado sua relação com aquilo que reconhecemos como sexualidade. Em todos os demais sofrimentos masoquistas, há a condição de partir da pessoa amada e serem tolerados por ordem sua. Tal restrição é posta de lado no masoquismo moral. O que importa é o sofrimento mesmo. Se ele é infligido por uma pessoa amada ou outra qualquer, não faz diferença. Pode ser causado também por poderes ou circunstâncias impessoais. O verdadeiro masoquista sempre oferece a face quando vê perspectiva de receber uma bofetada.
Na explicação desse comportamento, tudo convida a deixar de lado a libido e limitar-se a supor que o instinto de destruição foi novamente voltado para dentro e se enfurece com a própria pessoa. Mas deve haver algum sentido no fato de a linguagem corrente não ter abandonado a relação entre essa forma de comportamento e o erotismo, chamando também aos que prejudicam a si mesmos de masoquistas. Atendo-nos a um costume técnico, primeiro vamos nos ocupar da forma extrema, sem dúvida patogênica desse masoquismo. Expus, em outro lugar, que no tratamento analítico deparamos com pacientes a que somos obrigados a atribuir um sentimento de culpa inconsciente devido à sua atitude contrária à influência da terapia. Indiquei, ali, em que podemos reconhecer tais pessoas, a reação terapêutica negativa. E também não escondi que a força de tal impulso constitui uma das mais sérias resistências e o maior perigo para o êxito de nossas intenções médicas ou pedagógicas. A satisfação desse sentimento de culpa inconsciente é talvez o mais poderoso bastião da vantagem da doença, vantagem normalmente composta da soma das forças que lutam contra o restabelecimento e não querem renunciar ao estado doentio. O sofrimento que acompanha a neurose é justamente o fator que a torna valiosa para a tendência masoquista. Também é instrutivo perceber que, contrariamente a toda teoria e expectativa, uma neurose que desafiou todos os esforços terapêuticos pode desaparecer quando a pessoa se envolve na miséria de um casamento infeliz, perde seu patrimônio ou adquire uma temível doença orgânica. Uma forma de sofrimento é então substituída por outra, e vemos que importava apenas poder conservar uma certa medida de sofrimento. Os pacientes não acreditam facilmente quando lhes falamos de sentimento de culpa inconsciente. Eles bem sabem dos martírios, remorsos, em que se manifesta um sentimento de culpa consciente, uma consciência de culpa, e por isso não podem admitir que devem abrigar em si impulsos análogos, dos quais nada sentem. Creio que, em certa medida, atenderemos à sua objeção se rejeitarmos a expressão sentimento de culpa inconsciente, psicologicamente incorreta, de todo modo, e utilizarmos necessidade de punição, que cobre de maneira igualmente precisa o estado de coisas observado. Mas não podemos nos abster de julgar e localizar esse sentimento de culpa inconsciente conforme o modelo do consciente. Atribuímos ao supereu a função da consciência moral e vimos na consciência de culpa a expressão de uma tensão entre eu e supereu. O eu reage com sentimentos de angústia, angústia da consciência, a percepção de que não ficou à altura das exigências colocadas por seu ideal, o supereu. O que desejamos saber é como o supereu chegou a ter esse exigente papel e por que o eu tem de sentir medo quando há uma divergência com o seu ideal. Havendo dito que a função do eu é unir, conciliar as exigências das três instâncias a que serve, podemos acrescentar que ele também tem no supereu um modelo a que pode procurar seguir, pois este supereu representa tanto o id como o mundo exterior. Ele se originou da introjeção no eu dos primeiros objetos dos impulsos libidinais do id, o casal de genitores, na qual a relação com os dois foi dessexualizada, foi desviada dos objetivos sexuais diretos. Apenas desse modo foi possível a superação do complexo de Édipo. O supereu conservou características essenciais das pessoas introjetadas, seu poder, sua severidade, sua inclinação a vigiar e punir. Como foi exposto em outro lugar, é fácil conceber que, graças à desagregação de instintos que ocorre juntamente com essa introdução no eu, a severidade aumentou. O supereu, a consciência nele atuante, pode então ser duro, cruel, inexorável com o eu que é por ele guardado. O imperativo categórico de Kant é, assim, herdeiro direto do complexo de Édipo. Porém, as mesmas pessoas que continuam a atuar no supereu como instância da consciência moral, após haverem deixado de ser objetos dos impulsos libidinais do id, são parte igualmente do mundo externo real. Dele foram retiradas. Seu poder, atrás do qual se escondem todas as influências do passado e da tradição, era uma das mais palpáveis manifestações da realidade. Devido a esta coincidência, o supereu, o substituto do complexo de Édipo, torna-se também representante do mundo externo real e, assim, modelo para os esforços do eu.
Dessa maneira, o complexo de Édipo demonstra ser, como já se conjecturou no plano histórico, a fonte de nossa moralidade individual. No curso do desenvolvimento infantil, que leva ao progressivo afastamento em relação aos genitores, decai a importância pessoal deles para o super-eu. As imagos, por eles deixadas, juntam-se então às influências de professores, autoridades, modelos escolhidos pelo indivíduo e heróis socialmente reconhecidos, cujas pessoas já não precisam ser introjetadas pelo eu, que se tornou mais resistente. A derradeira figura desta série, que principia com os pais, é o obscuro poder do destino, que pouquíssimos de nós conseguem aprender de forma impessoal. Quando o escritor holandês Multatuli substitui o destino dos gregos pelo par divino razão e necessidade, há pouco a objetar nisso, mas todos aqueles que transferem a condução do mundo para a providência, para Deus ou Deus e a natureza, provocam a suspeita de que ainda vem nessas potências últimas e remotas um casal de genitores, mitologicamente, e se acreditam ligados a elas por laços libidinais. Em O Eu e o Id, procurei derivar dessa concepção parental do destino também o medo real da morte que têm os seres humanos. Parece muito difícil libertar-se dela. Após essas considerações, podemos voltar à discussão do masoquismo moral. Dissemos que, por sua conduta no tratamento e na vida, certas pessoas causam a impressão de serem moralmente inibidas de um modo excessivo, de se acharem sob o domínio de uma consciência particularmente sensível, embora não estejam cônscias dessa hipermoral. Num exame mais detido, notamos a diferença que há entre uma tal continuação inconsciente da moral e o masoquismo moral. Na primeira, a ênfase recai sobre o intensificado sadismo do super-eu, ao qual o eu se submete. No segundo, sobre o próprio masoquismo do eu, que anseia por castigo, quer do super-eu, quer dos poderes parentais externos. Nossa confusão inicial pode ser desculpada, pois em ambos os casos trata-se de uma relação entre o eu e o super-eu, ou poderes a estes equivalentes. Nas duas vezes, lidamos com uma necessidade que é satisfeita mediante o castigo e o sofrimento. Não será um detalhe irrelevante que o sadismo do super-eu se torne gritantemente cruel, em geral, enquanto a tendência masoquista do eu permaneça quase sempre oculta ao indivíduo e tenha de ser inferida do seu comportamento. A inconsistência do masoquismo moral nos leva naturalmente a uma pista. Podemos traduzir a expressão sentimento de culpa inconsciente como necessidade de castigo nas mãos de um poder parental. Ora, sabemos que o desejo de ser surrado pelo pai, tão frequente nas fantasias, é muito próximo àquele outro, de ter uma relação sexual passiva, feminina, com ele, e constitui apenas uma deformação regressiva deste. Inserindo esse esclarecimento no conteúdo do masoquismo moral, seu significado oculto vem a ser claro para nós. Consciência e moralidade surgiram com a superação, a dessexualização do complexo de Édipo. Com o masoquismo moral, a moralidade é novamente sexualizada, o complexo de Édipo é revitalizado, abre-se o caminho para regredir da moralidade ao complexo de Édipo. Isto não beneficia nem a moral nem o indivíduo. É verdade que este pode haver conservado, junto ao seu masoquismo, toda a sua moralidade ou um certo grau dela, mas boa parte de sua consciência moral também pode ter desaparecido graças ao masoquismo. Por outro lado, o masoquismo gera a tentação de atos pecadores, que então devem ser expiados mediante os reproches da consciência sádica, como se vê em tantos tipos de caráter russos, ou o disciplinamento imposto pela grande autoridade parental do destino. A fim de provocar o castigo por este representante dos pais, o masoquista tem de fazer coisas inadequadas, de agir contra seus próprios interesses, arruinando as perspectivas que para ele se abrem no mundo real e, eventualmente, destruindo a sua própria existência real. A volta do sadismo contra a própria pessoa acontece regularmente na repressão cultural dos instintos, que impede que boa parte dos componentes instintuais destrutivos da pessoa tenham aplicação na vida. Pode-se imaginar que esta porção refreada do instinto de destruição surja no eu como uma intensificação do masoquismo.
Mas os fenômenos da consciência moral levam a supor que a destrutividade que retorna do mundo exterior também é acolhida pelo super-eu sem tal transformação, e eleva o sadismo deste para com o eu. O sadismo do super-eu e o masoquismo do eu complementam um ao outro e se juntam para produzir as mesmas consequências. Apenas assim, creio, pode-se compreender que da repressão instintual resulte, com frequência ou em todos os casos, um sentimento de culpa e que a consciência venha a ser mais severa e mais sensível quando o indivíduo mais se abstém da agressão a outros. Poderíamos esperar de uma pessoa que sabe que costuma não fazer agressões culturalmente indesejáveis que tenha uma boa consciência e vigie o próprio eu com menor desconfiança. Em geral, a situação é vista como se a exigência moral fosse o elemento primário e a renúncia instintual a sua consequência. Mas assim continua sem explicação a origem da moralidade. Na realidade, parece ocorrer o inverso. A primeira renúncia instintual é forçada por poderes externos, e apenas então ela cria a moralidade, que se expressa na consciência e exige nova renúncia instintual. Desse modo, o masoquismo moral vem a ser testemunha clássica da existência da mistura de instintos. Seu caráter perigoso se deve ao fato de proceder do instinto de morte, correspondendo à parte deste que escapou de ser voltada para fora como instinto de destruição. Por outro lado, tendo ele a significação de um componente erótico, também a autodestruição do indivíduo não pode ocorrer sem a satisfação libidinal.